Oi, Ei, minha linda, tudo bem? oi, tudo bem? Eu te mandei uma mensagenzinha no WhatsApp, aí você não tinha visto ainda. Eu pensei, será que a Lu já vai entrar? Daí eu resolvi entrar aqui e vi que você já estava. Boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Boa Tá... noite. Tá frio, menina, tá frio. Frio de jaquetinha, assim, não tá um horror. Aqui é bem frio, né, Lu? Uhum. Mas, assim, tá friozinho. Tá bem, bem friozinho. Tá bem... Tá daquele... Tá do jeito do sul. Pra arrumar aqui, que eu tô torta. Em São Paulo não tá esse frio todo, não. Tem... De manhã faz um friozinho, né? Mas não tá aquele frio ainda de inverno de São Paulo, não tá, não. Tem feito Certo. bem bonitos aqui. Então, essa semana aqui como a gente fala com o Tonon, é a Londres do Iguaçu, assim, porque é aquela cidadezinha com neblina, assim, é tipo uma Londres, assim, sabe? E daí, mas essa semana tem sol. Mas semana passada, tipo, era neblina total, assim. Então é aquele jeitinho Olha, mais, tá. é aquele fog, assim, sabe? Que bom, Que é legal super estar com você aqui, viu? bem. Ai, muito bom, viu? Obrigada por você ter aceitado. É um assunto bom, né? Tem tantas perguntas, né, que a gente recebeu, tanta coisa para a gente poder estar pontuando aí sobre os anticoncepcionais. Obrigada para todo mundo que está entrando, obrigada aí pelos coraçõezinhos. Vão lembrando, né, de apertar no coração. A gente também tem um aviãozinho, então encaminha para os seus amigos. Vai, se vocês tiverem perguntas, vão digitando aqui, que também eu vou passando para a doutora Vanucci, ela também vai respondendo. E diga também de onde vocês estão falando, né? Está acompanhando de onde? Porque eu estou aqui em São Paulo, Vanucci está lá no Sul, quer dizer, Paraná, né? É uma divisa, Lu. Agora, nesse momento, eu tô em Santa Catarina. Porque eu moro numa cidade, né, gente? Quem não me conhece, eu moro em Santa Catarina, divisa com o Paraná. É Porto União com União da Vitória. Então, às vezes, eu acordo em Porto União, que é Santa Catarina, e, por exemplo, faço uma cesariana no Paraná, né? Então, o nenezinho às vezes mora em Santa Catarina e nasce no Paraná. Ele vira paranaense, assim, pela. É um trilho de trem que divide as cidades aqui, e aí acaba tendo essa coisa inusitada que acontece aqui. Não, o maridão acabou de entrar aí. É, eu tô vendo aqui. Eu tava dizendo pra ele não faça barulho, agora ele entrou. Ai, ai. Lu, eu queria me apresentar até, eu sou ginecologista e eu queria depois que você se apresentasse pro pessoal que tá entrando também, que eu vi que tem gente que são pacientes minhas, assim, que não vão te conhecer ainda. Eu sou ginecologista e obstetra aqui nessa divisa do Santa Catarina com Paraná. Fiz minha formação em Porto Alegre, me formei na Federal de Pelotas, fiz minha formação no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, no Hospital Conceição. E formei na parte de ginecologia 2005, né? Saí da faculdade em 2002, então faz alguns anos. Depois acabei me envolvendo também com a parte estética. Foi aí que eu conheci a Lu, que a gente se conheceu num congresso em Paris, em janeiro, né, Lu? E eu queria que você se apresentasse, porque eu falei muito bem de você essa semana para as pacientes que eu falei da live, né, que estava lá. Falei, vocês têm que conhecer, ela vai dar umas dicas de acne, é importante que vocês assistam. É, e as peles da gestante também, né? Tantas modificações, né? Sim. Bom, eu não sou tão novinha, né? Então, para falar de mim, eu sou Luciana Vilas Boas, eu sou médica, sou dermatologista. Eu fiz minha formação, fiz medicina na UNB, em Brasília. Eu fiz residência de clínica médica, eu fiz dermatologia, né? Eu já fiz pós-graduação de medicina estética, de nutrologia, pós-graduação também como modular aí a inflamação e epigenética. Eu já tenho 23 anos de formada, né? Então já tem mais tempo. Eu não sou da ida dos 2000, não. Sou de 1997, né? Que foi a minha formatura. Então tem um pouquinho mais de tempo aí. Estamos aí, né? Estamos se Vamos sentindo aí. novinha, né, ainda. A gente Ai, ai. sempre, né? Então, então, a Lu me convidou para fazer uma live sobre os anticoncepcionais, né, gente? E o que ele tinha de efeito na pele e nos cabelos.
Foi isso, né, Lu? E aí eu fiquei pensando sobre o tema, né? Porque, na verdade, assim, o anticoncepcional, como é meu dia a dia, eu fiquei pensando assim, o que que eu poderia estar acrescentando nessa conversa? Porque porque uma coisa é a gente conversar, né, gente, num congresso científico, que a gente dá nome de hormônio, e talvez se eu desse nome de hormônio, o público me entendesse, o público que entende do nome do hormônio, me entendesse melhor, por que que eu escolho esse, por que que eu escolho aquele e tal. E aí eu pensei, como que eu traduzo isso para uma linguagem mais tranquila que vocês se beneficiassem? Então, conforme vocês vão tendo dúvida, a gente pode estar conversando, né, Lu, e tentando explicar. Eu vou tentar falar algum nome, né, que assim tentar falar o mínimo possível de nomes complicados, tá? Mas eu vou acabar tendo que falar algum nomezinho de hormônio e vou tentar dizer para vocês na maneira mais coloquial possível que hormônio, que anticoncepcional é esse que eu tô tocando no nome. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação às pílulas, em relação a qualquer método anticoncepcional, mas pode ser que eu tenha que tocar no nome de alguma pílula para poder esclarecer melhor para vocês do que eu tô falando. E aí, se eu tocar em nome de pílula, eu não vou estar receitando nada aqui, né? Vocês vão ver que a gente vai estar conversando sobre riscos e benefícios dos hormônios. E aí a gente vai precisar, às vezes, pontuar algum nome, mas cada paciente é um paciente, né, Lu? Então, cada pessoa vai ter seus prós e contras dos métodos, vai ter seus prós e contras de tudo na vida, sabe? Então, eu não consigo passar uma terapia aqui que vai se adaptar para todo mundo. O que é importante aqui é para vocês entenderem por que caminho seguir, se vocês têm alguma contraindicação, se de repente isso pode ser uma opção, então vou lá conversar com o meu ginecologista para ver se realmente tem sentido, vou lá conversar com o meu dermatologista para ver se isso pode me acrescentar no tratamento, mas de maneira alguma a gente vai estar receitando alguma coisa específica aqui. É isso mesmo. O nosso objetivo é sempre, né, quando a gente está aqui entrando na vida nesse momento, né? Você tem duas médicas, né, aqui à disposição para estar conversando com vocês, para poder estar falando de hormônio, né? Na verdade, sim, é algo que é muito importante para o nosso organismo como um todo e que tem algumas ações específicas na nossa pele e no nosso cabelo, porque a gente tem as características individuais, como a Vanessa colocou aqui, né? Vocês sabiam, e ela é obstetra, ela vai saber realmente afirmar isso, que o bebê, a partir do terceiro mês de gestação, você já consegue identificar impressão digital no bebê. Que a nossa assinatura é o que a gente tem de único. E os mecanismos, apesar da gente estudar tanto, né, Van? A gente estuda como que acontece o hormônio, se tem o mecanismo chave-fechadura, se ele faz o feedback negativo, se ele faz o feedback positivo. Mas isso é específico de uma forma geral, mas ele tem várias alterações que tem que ser levado em conta, porque daí é como funciona em você, né? Então, por isso precisa sempre dessa personalização, né? Olhar para cada um de nós. Então, assim, a mulher, de uma forma geral, ela tem uma pele mais responsiva aos hormônios femininos. E o homem mais responsivo à testosterona, que vai dar, nesse homem, uma pele mais oleosa. Então, a gente tem algumas diferenças que são básicas, mas que isso... Aí o homem não tem pele seca? Tem sim. Também tem. Não é porque ele é mais responsivo, ele só vai ter pele oleosa. E aí a mulher só vai ter mancha. Não, não é assim, né? Então, é com essa ideia, por isso que eu chamei, e porque tem muitas polêmicas mesmo, até no mundo... Em relação ao comprimido, né? Em relação ao hormônio, né? Ao hormônio, né? E ao uso do anticoncepcional, enfim. Então, fala pra gente esses benefícios que a gente pode ter no cabelo, na pele, né? Que o hormônio pode nos dar. Então, assim, ó, uma coisa muito importante é como funciona um anticoncepcional. Então, vamos pensar assim, o anticoncepcional, ele tá dando para o paciente hormônio feminino, a progesterona e o estrogênio. Então, ele tá dizendo para o teu corpo, não precisa produzir isso que eu tô produzindo.
Então, o teu ovário, que tem a função de produzir esse tipo de hormônio, ele vai entrar em repouso. Só que a hora que ele entra em repouso para mandar esses hormônios femininos, mas ele também manda hormônio masculino para a mulher. Então, a hora que o teu ovário fica em repouso para não ovular, porque é o mecanismo de ação do anticoncepcional, é não deixar você ovular. Então, você vai ficar sem ovular, só que você está repondo o hormônio feminino, você está tomando ele sinteticamente. Mas, a hora que o teu ovário entra em repouso, ele não produz os masculinos que vêm do ovário. Então, a hora que ele não produz o masculino que vem do ovário, nós vamos ter alguns benefícios para essa pele. Por quê? Porque a gente tem hormônio masculino, a mulher, que vem do ovário, e tem outros que vêm lá da suprarrenal, que é uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim. Além desses dois, existe mais algumas coisas que são algumas mudanças que vão existindo na corrente sanguínea. Mas, a grosso modo, vamos pensar que nós temos duas partes. A do ovário e a da suprarrenal. A hora que eu dou dano um anticoncepcional que bloqueia a ovulação, eu estou trancando essa paciente de ovular, mas eu também estou trancando uma parte desses hormônios masculinos, certo? Então, todo anticoncepcional, né, vai trancar uma parte dos hormônios masculinos. Então, com certeza, isso me oferece um benefício, tá? Antigamente, nós tínhamos pílulas menos modernas. E o que se fazia? O tipo de hormônio que tem ali na pílula, um se chama etilioestradiol, ou estrogênio, e o outro são as progesteronas, tá? Quem não engravida, gente, quem ajuda pra gente não ovular são as progesteronas. E elas, nos anticoncepcionais, têm de vários tipos, vários grupos, digamos assim. E algumas delas são mais antiguinhas, são mais antigas, e elas têm uma afinidade, elas tendem a ser mais parecidas com o hormônio masculino na parte química dela. Então, ela vai fazer com que você não ovule, tá repondo o hormônio feminino, mas como ela é bem parecidinha com o hormônio masculino, ela se liga em alguns receptores. Então, ela acaba, não digo que dando um hormônio masculino para você, mas alguns receptores vão achar que aquilo ali pode ser um pouquinho de masculino. E aí ele vai ter algum sinal de oleosidade. Conforme vai tendo maior modernidade da anticoncepção, né? Que esse ano está fazendo 60 anos que foi lançado o primeiro anticoncepcional no mundo. Então, teve muita evolução nisso. Conforme foi evoluindo, foram existindo as progesteronas melhores do ponto de vista estético, vamos pensar assim, tá? E por quê? Porque eles pensavam assim, todas não engravidam, como no... elas foram se tornando mais específicas, porque as medicações elas vão evoluindo e vão se tornando mais específicas para não ter essa ação como a doutora falou. Que pode ser para cá ou para lá, ela vai ficar só aqui, né? Exatamente. Então foram vindo hormônios mais modernos, porque eles pensaram, essas mulheres com qualquer um desses, o risco de engravidar é o mesmo, a chance de falha do método é o mesmo, não é que melhorou a anticoncepção. Mas eles pensaram, se essa mulher tem que usar isso, quem sabe nós conseguimos um outro benefício a mais do que só não engravidar. E aí começou. Vamos pegar uma pílula que retém menos líquido. Vamos pegar uma pílula que vai melhorar a parte da pele, da oleosidade. Uma que não fique tão parecida com o hormônio masculino. E assim foi vindo outras classes de anticoncepcional. Então, esse progesterona, esse progestagênio, na verdade, que tem na pílula, é ele quem modifica se a minha pílula ela tem alguma reação melhor do ponto de vista estético da oleosidade para a mulher ou não. Então, quando eu tenho uma paciente, por exemplo, assim, que ela adolescente, que me queixa, que eu tô vendo que tá o rostinho com acne, que ela tem uma tendência para oleosidade, se essa paciente não tem uma contraindicação e ela tá vindo me pedir um método anticoncepcional, se a ideia dela e a gente achou que é legal ela usar um anticoncepcional, eu vou pensar, então, numa pílula que tem esse efeito na pele. Porque assim eu já consigo resolver duas coisas. Eu vou estar melhorando a anticoncepção dela, mas oferecendo algum benefício para essa pele. Não quer dizer que ela não vai ir lá consultar com a Luciana, na dermatologista, para arrumar outras questões, tipo organizar o skincare dela, organizar alguma medicação que tenha que acrescentar, porque nem toda acne tem só esse componente hormonal. A gente está trabalhando com um anticoncepcional
porque ele tem um efeito hormonal. Metade dos hormônios masculinos realmente vem do ovário, mas e o resto todo? Tem uma influência lá da suprarrenal de várias outras coisas, que aí eu preciso do dermatologista para estar auxiliando nessa história. E assim, né, gente, a pílula foi modernizando do ponto de vista estético. Só que uma das coisas que hoje está muito na moda de se falar é sobre trombose, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu fui melhorando do ponto de vista estético, eu fui piorando do ponto de vista de trombose. Então, as pílulas que são mais modernas, esteticamente falando, essas que são mais antiandrogênicas, elas têm um pouquinho mais de risco, é pequeno, mas existe um pouquinho mais de risco de trombose do que a pílula antiga lá de trás, os microvlaros, né, o VLAR da vida, que são aquelas pílulas mais antigas. Então, o progestagênio que eu tenho lá naquela pílula, que é o levonorgestrel, ele tem menos risco de trombose do que, por exemplo, a drospirenona, que é o que tem no Yasmin, sabe? Então, existe uma diferença de preço absurda. A pessoa fica pensando, eu paguei mais caro, esse aqui deve ser melhor. Melhor para quem? Se eu tenho uma adolescente que ela não é sedentária, ela não é obesa, ela não é hipertensa, ela é melhor. Agora, se eu pego uma paciente de 40 anos, uma paciente que já está acima do peso, uma paciente sedentária, eu tenho muito fator de risco para trombose. Eu não posso acrescentar mais um. Então, eu tenho que sempre pesar essa história. Porque o que o paciente às vezes enxerga é tipo, esse é mais moderno, esse lançou por último, esse é mais caro. Então, não é tão fácil assim de uma pílula da trombose. A gente sempre faz uma comparação. Vamos supor que a gente tivesse um estádio de futebol aí com 10 mil pessoas. Se 10 mil pessoas que estão nesse estádio, nenhuma tomar anticoncepcional, 4 vão ter trombose. Mesmo sem tomar hormônio nenhum. Nós temos aí o exemplo da Anitta, que teve trombose há nem um mês atrás. E ela até falou, eu não uso anticoncepcional. Porque se ela usasse, certeza que a coitada da pílula estava no meio da história, né? Assim, sabe? E aí, se eu tiver esse mesmo estádio com 10 mil pessoas e todas usuárias de anticoncepcional, 7 vão ter trombose. Então, eu aumentei de 4 para 7 em 10 mil mulheres usuárias. Agora vamos pegar esse estádio com 10 mil mulheres e todas estão grávidas. Eu vou ter até 30 pessoas com trombose, sabe? Então, assim, uma gravidez é um estado muito mais trombogênico do que a pílula. E a pílula é super mal falada. Agora, ninguém deixa de engravidar porque pensa que vai ter uma trombose, sabe? Então, a gente tem que, na verdade, perceber, assim, o que eu faço com essa paciente? Essa paciente é candidata para isso? Porque hoje tem uma vibe muito do natural, né, Lu? Não sei se chega as pessoas, né, não quer hormônio, não quer... Vai influenciar na meu ganho de massa magra, vai influenciar na minha libido, vai influenciar em mil coisas. Mas a gente tem que pesar. Por exemplo, uma paciente que tem super medo de engravidar... Se eu deixo ela sem um método que ela se sente segura, ela não vai querer transar. Então, ela vai ter uma baixa de libido porque ela tem medo de engravidar. E às vezes não quer dizer que seja pílula, sabe? Às vezes esse medo, ela podia estar usando pílula porque ela se sentia segura. Isso deixava ela tranquila com a sexualidade dela. Daqui a pouco eu tenho uma paciente que vai ter medo de ficar grávida, daí ela não vai ter vontade nenhuma de ter relação e não tem a ver com o hormônio, tem a ver com um pensamento, uma crença dela, sabe? Então, eu acho que tudo tem que ser individualizado, que isso faz a maior diferença para o paciente. A gente tem que saber quem é a pessoa que está na minha frente. Isso é sempre, né? Individualizar sempre. E para quem está aqui ouvindo, acho que é super importante saber que a doutora Vanúcia, ela é especialista nessa parte sexual também, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu sei que não é o tema, mas é um assunto muito interessante, riquíssimo, que você gosta muito, que é essa questão muito íntima da mulher, né? De sentir prazer, de se permitir, de não sentir, enfim. E aí diversas questões podem estar surgindo aí nesse aspecto. E sim, a pílula, né, é o corpo da mulher, ela que vai decidir se ela vai se tornar mãe ou não. E da parte dermatológica, né, a gente tem muitas coisas no sentido de... até antigamente a gente indicava mais pílula para ajudar na questão da acne,
Mas tem que ser sempre individualizada, porque tem mulher que começa a usar até melhor a acne, mas começa a ter enxaqueca, fica inchada, e sempre tudo ser bem individualizado, né? Para que esses efeitos sejam menores. E aí, agora é para você, pode falar aí o que você acha. Então, agora você tocou no assunto da enxaqueca, sabe? Eu vou falar depois das coisas de sexualidade que eu vou entrar, mas assim, como você falou do assunto da enxaqueca, que eu acho que é muito importante a gente tocar no assunto aqui, é paciente acima de 35 anos que tem enxaqueca com aura. O que que é aura? É aqueles sintomas, gente, tipo assim, ai, um brilhinho no olho, uma tontura. Aquela pessoa que tem enxaqueca e tem algum sintoma neurológico envolvido, não pode. Na verdade, assim, com qualquer idade, o paciente Não que tem pode enxaqueca usar. com aura não pode usar anticoncepcional que tem estrógeno, certo? É contraindicado. Então, se você não entende que anticoncepcional que você usa, é muito importante você conversar com seu ginecologista para definir se dá para continuar, tá? Se você tem uma enxaqueca que é sem aura, sem esse sintoma neurológico, você pode, né, usar o anticoncepcional, caso ele não tá piorando o teu quadro, até os 35 anos. Então, a partir dos 35 anos, toda mulher que tem enxaqueca tem que pensar em trocar seu método anticoncepcional. Tem que obrigatoriamente, na verdade, trocar seu método. Tem que ir lá discutir com o ginecologista. Se preferir continuar usando pílula, existe pílulas que só tem progestágeno, que aí não tem esse tal de etinil estradiol. O jeito de tomar é diferente, a adaptação é diferente. Mas tem que conversar com o ginecologista porque realmente não pode. Aumenta o risco de AVC isquêmico, que é uma isquemia cerebral, que é um quadro grave, que vocês vão estar colocando em risco a saúde de vocês. Então, é muito importante vocês terem isso de ideia, assim, tá? Porque enxaqueca é uma coisa que é muito frequente no consultório, né? Mulher, acho que fala mulher, enxaqueca, dor de cabeça, né? Então, acaba tendo bastante relação. E em relação aos efeitos colaterais da pílula também, assim, outras coisas que vieram de perguntas é sobre perda de peso e anticoncepcional, né? Então, assim, há muitos anos atrás se lançou uma pílula no mercado que tem drospirenona, que é um tipo de hormônio que ele vem da espironolactona, né? O progestágeno dele veio da espironolactona, que é um tipo de um Pois é. diurético, assim, né? Então, que até é um dos tratamentos que se usa na acne, né, Lu? Se eu estiver errada, pode me falar. Então, assim, essa pílula veio com a ideia, na época, falando sobre emagrecer. Então, não é que a pílula vai emagrecer. Mas se ela vem de um diurético, pode ser que tenha um efeito mais diurético. Essa paciente pode não reter líquido, que reteria com outra pílula. Pode diminuir um pouquinho essa retenção. E ela tem a falsa impressão de emagrecimento. Mas não existe uma pílula que emagreça. Que tem uma paciente até que falou, comecei a tomar pílula e emagreci. Então, o emagrecer tem que exatamente avaliar o que que é. Será que você ficou nauseada e diminuiu a tua ingesta? Porque emagrecer, engordar é uma questão, né, tipo de calorias, né? Tipo, quanto que você ingere, o quanto que você gasta. Então, não, a pílula sozinha não vai acelerar teu metabolismo. Inclusive, tem estudos a longo prazo dizendo que como você diminui o hormônio masculino, que é aquela conversa que nós tínhamos tido ali no início, que a pílula vai bloquear ali metade da tua produção hormonal masculina, você vai ter menos hormônio masculino disponível. A longo prazo, pode ser que você tenha um pouco menos de massa magra. Se você tiver um pouco menos de massa magra, talvez teu metabolismo vai ficar um pouco mais lento. Então, se fosse pensar em engordar e emagrecer, a gente pensaria muito mais em ganho de peso do que perda de peso. Mas isso é um efeito que ainda tem estudo, não são conclusivos e tudo a muito longo prazo. Não é uma coisa que eu começo a tomar hoje, daqui 2 meses estou de outro jeito. Então, poderia ser por retenção, mas não emagrecer ou engordar de realmente gordura corporal. Tá? Tudo tem que ser levado em consideração, né? Porque qual foi a mudança também que aconteceu na vida dessa pessoa, além do uso do anticoncepcional, né? Ela parou de fazer exercício, ela começou a comer comida mais calórica, ela teve estresse, o sono piorou, enfim, tem muita coisa que a gente tem que avaliar. Eu A sempre Simone brinco. está perguntando se é verdade que mulher que tem SOP, que é síndrome do ovário policístico, o tratamento não pode ser com anticoncepcional. Na verdade, gente, o anticoncepcional ele não é um tratamento para síndrome do ovário policístico. Ele vai regular a tua menstruação.
O problema do ovário policístico é uma doença metabólica. O teu metabolismo está comprometido. Na maioria das vezes, essa paciente tem um metabolismo difícil da parte da insulina. Então, essa paciente pode ter mais resistência à insulina. E aí, com isso, aumenta teu risco de diabetes no futuro. Essa insulina, eu preciso trabalhar, melhorando a resistência à insulina, eu preciso melhorar a atividade física dessa paciente. Para mim melhorar esse perfil de insulina, eu preciso diminuir um pouco do carboidrato dessa paciente. Então, essa paciente, ela tem que melhorar do ponto de vista metabólico para ela melhorar de dentro para fora, digamos assim. Então, antigamente, o que acontecia? Essas pacientes, elas ficavam sem... Antigamente não, hoje, né? Elas ficam com ciclos irregulares, né? Elas menstruam com intervalo longo. E aí, as pessoas imaginam que tomando anticoncepcional e voltando a menstruar todo mês, que você está tratada. Na verdade, você não está tratada. Você está dando um regulador para esse paciente. Mas se essa paciente não mudar o seu estilo de vida, não ver o que ela tem por trás dessa história, você que estudou nutrologia, Lu, deve ter estudado muito isso, né? E então, se você não ir atrás do que está acontecendo, no dia que ela parar a pílula, ela segue na mesma confusão. Então, realmente o anticoncepcional vai regular, mas ele realmente não é um tratamento que vai funcionar, tipo, realmente para tratar o ovário policístico. É muito mais questão de mudança de estilo de vida e tem algumas coisas envolvidas que é importante a gente estar avaliando em cada paciente, né? E essa é uma síndrome metabólica muito importante. Porque é exatamente aí que a gente tem que avaliar e explicar. Essa questão da resistência insulínica, ela é fundamental na síndrome do ovário policístico e com todos os aspectos clínicos, ou seja, o que a gente vai ver e vai sentir de sintomas. Então, você vai ter mais pelo, você vai ter essa irregularidade menstrual, e para você ver como que essa ação da insulina na pele é super importante. Então, a gente tem receptores na pele para insulina que vai piorar esses aspectos da pele. Então, por isso é super importante esse tratamento metabólico mesmo, né? Você falou super bem, é isso que tem que ser feito, atividade física, mudança do hábito alimentar mesmo, porque quanto mais carboidrato você vai comer, mais insulina você vai produzir. E essa insulina, ela vai estar gerando estímulos no seu organismo inteiro e também na pele. E aí vai causar diversos problemas, que é o que a gente fala da parte inflamatória, né? Assim, a inflamação começa muito nessa resistência insulínica, que daí há um desbalanço entre a produção de radicais livres e de antioxidantes. E aí vai só inflamando e piora tudo. Então, por isso que realmente tem que ser tratado de uma forma muito assertiva, que não é simplesmente tomar pílula, realmente não é. E uma coisa que a gente vê muito é um diagnóstico errado, né? Porque a síndrome do ovário policístico é uma síndrome. Então, existem alguns critérios, né? Existem vários tipos de diagnóstico para isso, mas, a grosso modo, assim, nós temos que ter de 3 critérios, eu tenho que ter 2 para mim dizer que a pessoa tem a síndrome. Então, um dos critérios é eu ter o aspecto do ovário policístico com esse ovário aumentado de volume, né? E tem que ser de ambos os ovários. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico porque fez um ultrassom transvaginal, uma ecografia transvaginal que deu esse aspecto e ela nem viu se ela tem mais um critério, simplesmente ela sai com esse diagnóstico. Então, ela tem um ovário com aspecto micropolicístico, mas não quer dizer que ela tenha uma doença, a síndrome do ovário policístico. Então, ela precisaria de mais 2 critérios. O segundo critério que poderia estar presente seria ciclos longos, maiores de 35 dias, né? Essa coisa de sempre atrasar a menstruação. E o outro critério são sinais de que o hormônio masculino está elevado, que podem ser laboratorial ou clínico, assim, hirsutismo, tipo pelo, acne abundante, não é uma acnezinha outra ali, né? É tipo uma doença mesmo do hiperandrogenismo, né? Então, você teria que ter 2 critérios desses 3. Então, tem muito diagnóstico de SOP, de síndrome do ovário policístico, que tá errado, assim, hoje em dia. Então, às vezes, a paciente já melhorou do quadro da síndrome, mas ela fica com aquele aspecto no ovário. Eu sempre falo para as pacientes, é como se fosse uma cicatriz.
Você fez uma cirurgia de apendicectomia, você vai ficar com uma cicatriz. Não quer dizer que você esteja com apendicite. Você ficou com uma marquinha lá no abdômen que diz, um dia você fez a cirurgia de apendicite. A mesma coisa é o teu ovário. Pode ser que ele não mude o aspecto do ovário. Você fica com aquele aspecto, mas não quer dizer que você tenha mais a síndrome. Pode ser que você mantenha a tua ovulação mensal direitinho, mas aquele aspecto ovariano ficou. Então, se você não tem todo o quadro de ovário policístico, você não tem a síndrome, tá? Que até a paciente colocou ali que tinha uma... Acho que ela disse que faz exercício, que ela menstruou, mesmo assim o médico dela deu anticoncepcional. Então, não sei exatamente por que ele deu, mas é importante ela entender se ela tem ou não tem a síndrome, né? Uhum. E tem uma que está perguntando se ela consegue menstruar com a ajuda de anticoncepcional, se existe a possibilidade de conseguir sem ele. Como é que é? Ela só menstrua com a ajuda do anticoncepcional. Será que ela consegue menstruar sem o anticoncepcional? Então, teria que investigar o que é, né, que está acontecendo. Porque quando a gente não menstrua, pode ser o ovário policístico, que nós estávamos falando agora, que aí o paciente, como ele não ovula, ele não faz a segunda fase do ciclo. Então, se ele não faz a segunda fase, não faz a fase de queda hormonal lá para descamar e você menstruar. Então, o ovário policístico, ele não menstrua, não é porque ele não produz. Ele produz, mas, digamos assim, não tem força de descer essa menstruação, tá? Mas existem outras doenças, existe a alteração da prolactina, que são pessoas que não produzem menstruação, existe hipotireoidismo, hipertireoidismo, esses estados também vão alterar fluxo menstrual. Então, essa paciente tem que investigar para a gente entender o que ela tem que está fazendo com que ela não menstrue, né? Então, se a gente tem um ciclo natural, a gente deveria produzir menstruação, porque o natural é a gente ovular e ovulando 14 dias depois menstrua. Então, se essa pessoa não está menstruando, tem que ter alguma coisa errada nesse ciclo menstrual dela que a gente tem que investigar, tá? Agora, tomar anticoncepcional e não menstruar é uma opção. Existem anticoncepcionais para emendar, tem anticoncepcional que você pode fazer pausa de 4 dias, tem anticoncepcional com pausa de 6, tem anticoncepcional com pausa de 7, tem anticoncepcional emendado só de progestagênio, aí tem para todo gosto. Aí questão de menstruar ou não com a pílula vai depender da pílula que você usa, e aí não vai fazer mal você não menstruar se o teu comprimido se propõe a isso. Então, aí é diferente. Eu não tô trancando essa menstruação dentro da pessoa. Eu tô simplesmente não fazendo com que ela produza. Não tô deixando ela ovular. Eu não tô trancando nada. Esse sangue não fica guardado dentro da pessoa, tá? Então, aí é uma outra situação que não teria problema ela não menstruar. Ela tem que menstruar se ela fizer uma pausa, né? Mas, assim, se ela emendar, não é um problema. Agora, um ciclo natural é um ciclo que foi feito para menstruar. Então, ele deve estar com algum problema no ciclo que nós vamos ter que identificar qual é para definir a conduta. Olha, tem mais perguntas. É mito ou verdade que o anticoncepcional controla o fluxo da menstruação? É verdade, porque assim, tudo vai depender, quem produz a menstruação, né? Quem faz o espessamento ali dentro do útero se chama etilioestradiol. Um dos hormônios é o etilioestradiol, é o estrogênio. Então, vai depender da quantidade de estrogênio que você tem na tua pílula. Existem pílulas de 15 desse hormônio, de 20, de 30, de 35, que são as mais comuns da gente usar, e 50, que é uma pílula que a gente não usa normalmente hoje em dia. Então, dependendo da quantidade desse estrogênio, que você vai engrossar essa partezinha interna do teu útero. Então, hoje você consegue usar pílulas de baixa dosagem que vai produzir menos menstruação. Ai, que ótimo! Nem é tão ótimo assim. Para alguns pacientes isso é bom, para outros pacientes não. De novo, nós temos que individualizar. Por que para alguns pacientes não é bom? Porque tem paciente que com uma dose muito baixa faz escape durante o mês. Não segura essa menstruação. Então, não é porque a dose mais baixa engravida mais. Não. A questão de gravidez é igual se eu usar 15 ou se eu usar 35, certo? Então, não tem problema em termos de não engravidar, uma é melhor que a outra. A questão é escape, a questão que um anticoncepcional com baixa dosagem a longo prazo tem mais risco de fazer atrofia, hipotrofismo, que a gente chama, que é diminuir lubrificação vaginal. Essa pele fica mais fininha, mais sensível no atrito da relação.
Então, tem outras coisas relacionadas. Tem pacientes que não vão ter esse sintoma, mas tem paciente que vai ter. Então, tu tem que estar conversando com o paciente para entender o que está acontecendo. Essa paciente, eu prefiro usar uma pílula de baixa dosagem. É aquela paciente que não costuma ter escape. Posso usar a mínima dosagem possível do mercado. Agora, é uma paciente que ela já usou um comprimido que tem 20 de hormônio e faz escape, da onde que eu vou baixar para 15? Não posso, eu vou ter que aumentar com 30. E quando eu tenho 30, a tendência é produzir um pouquinho mais de endométrio, um pouquinho mais de menstruação, digamos assim, sabe? Então, a pílula, ela produz o que ela se propõe a produzir. A tendência é diminuir fluxo, sim. Escape durante o uso de anticoncepcional é normal? Você acabou de falar mais ou menos, né? Isso. É normal, assim, o que pode acontecer, Lu, é assim, a pessoa às vezes ela acha que se ela escapar, ela aumenta o risco de falha. O escape, se a pessoa tomou certinho, o escape é um efeito colateral igual náusea, igual dor de cabeça, tipo, ele é um efeito colateral. Pode ser que tenha escape e não comprometa em nada o efeito da tua pílula, a tua eficácia da pílula, né? Mas quando isso se torna frequente, a maioria das pessoas não gostam. Quem usa pílula, ela gosta de menstruar na época que ela sabe que ela vai menstruar. Então, às vezes, tem acontecido um escape ou outro, o paciente tolera. Mas se começa a escapar, eu percebo que elas vêm consultar para trocar, porque a pessoa se incomoda com isso, não ter data certa, né? Com anticoncepcional, tenho enxaqueca. E sem, tenho acne. Qual a melhor opção para essa situação? Eu vou te encaminhar para o dermatologista. Porque se você tem enxaqueca, o ideal é que você não pense em outro tipo de método não hormonal e trate a tua acne com tratamento de acne. Não precisa ser com anticoncepcional, né? Daí você responde agora. Então, a gente não precisa tratar a acne com anticoncepcional, né? A acne na mulher, ela vem cada vez mais e muito mais, como eu já falei aqui, na questão inflamatória. Ela tem a questão hormonal, mas não é o principal. Cada vez mais é a questão inflamatória, que tem tudo a ver com a resistência insulínica. Então, é muito mais tratar a inflamação. É um outro caminho e a gente tem diversos tratamentos que podem ser feitos para ter uma eficácia no tratamento da acne e não precisa ir para o hormônio, né? A outra pergunta, é normal depois de fazer laqueadura menstruar bastante? A laqueadura tem estudos mostrando que aumenta o fluxo menstrual, tá? A longo prazo, né? Então, o paciente, eu vejo assim, eu tenho muita paciente que às vezes, né, vai para uma cesárea, alguma coisa, doutora, não dá para fazer laqueadura. Hoje mesmo, teve uma paciente que foi consultar que tocou nesse assunto. Falou, olha, uma que, por lei, não se faz exatamente durante o período, laqueadura durante o período da cesariana, assim, sabe? Hoje em dia existe uma lei federal que orienta que não seja feito nesse momento, a não ser que seja por risco de vida dessa paciente engravidar de novo, tá? Que aí 2 médicos assinam, que tem risco mesmo, e aí pode ser feito no momento do parto. Senão, o ideal é, no mínimo, 2 meses depois que a pessoa teve filho ou teve aborto, porque é considerado que naquele momento que tu tá passando por uma gestação ou por um aborto, você não tá bem para decidir isso. Geralmente a pessoa pensa, é o último, não quero mais, e daí pode acabar mudando de ideia depois. Mas vamos supor que a pessoa, por algum motivo, um dia fez laqueadura na vida. Isso vai aumentar, provavelmente, com o tempo, o fluxo menstrual. Então, essa paciente, ela não pode pensar assim, eu tô vendo laqueadura pensando em não engravidar porque eu não quero mais tomar hormônio. Muito provavelmente, tem chance dessa paciente vir a tomar alguma coisa com o tempo por causa da questão da menstruação. Vai ter que tratar esse fluxo aumentado com o tempo, se isso incomodar. Então, é verdade que pode aumentar o fluxo, sim. E pode ser que essa paciente recaia a consultar para a gente ter que usar algum método mesmo para melhorar isso. Olha, a Jacira está perguntando, 1 ano e 5 meses após o parto, ela ainda está usando o Nactali. Nunca houve o escape e ainda amamenta. Se ela deve continuar com ele. Então, assim, o Nactali é uma pílula à base de progestágeno. Só tem progesterona nessa pílula, certo? Ela é uma pílula diferente das mini pílulas. Existem mini pílulas que têm progestágeno também, só que é um progestágeno que pode ovular em algumas situações. Então, é uma pílula que tem mais risco de falha. O Nactali não é essa. O Nactali não é uma mini pílula. É uma pílula que tem progestágeno com uma boa eficácia, tá?
Qual que é o problema de usar progestágeno? Escape. Mas se ela não está tendo escape, é um bom método anticoncepcional. Mesmo que ela amamente, mesmo que ela não amamente. Então tem que ver se ela tem alguma outra contraindicação por causa de hormônio. Mas se é uma paciente que pode usar hormônio, ela pode continuar mesmo não estando amamentando. Mesmo que ela pare de amamentar, se ela seguir bem adaptada com o método, ela pode continuar. É um método que tem mais ou menos o mesmo risco de falha de uma pílula combinada, que é essas normais que a gente usa com pausa. Vários parabéns, todo mundo adorando a live. A live vai ficar gravada. Ah, que bom. Parabéns, agradecendo as explicações. Minha menstruação fica meses. Se minha vir... Não, deve ser. Minha menstruação fica meses sem vir. Deve ser isso. E muitas vezes sai vários linfomas no corpo. Vários o quê? Então, não sei. Porque vários linfomas no corpo... Sabe que linfonodos? Pode ser. Então, assim, não tem relação tu não menstruar e linfonodos no corpo, assim, né? A princípio, não tem uma relação específica, né? Mas, se tu fica meses sem menstruar, você precisa consultar para entender o que está acontecendo, que é aquilo que eu falei antes. Um ciclo natural, ele começa com um estradiol mais alto, depois vai cursar com um pico de LH que a gente ovula, daí vem a progesterona e aí depois vem a menstruação. Então, assim, a grosso modo, nós temos que ter um hormônio de primeira fase principal, existem outros, ovula, um hormônio de segunda fase principal. Alguma coisa tem que estar errada nessa história para você não estar produzindo menstruação. Então, tem que identificar o que está acontecendo. Olha, tem várias perguntas. Tem uma que tomava o Diane para tratar a acne, aí no terceiro mês ela fez uma cirurgia de joelho e teve uma trombose. Aí ela está em tratamento e sem método de anticoncepção. Qual a melhor opção? E aumentou em 300% a acne. Então, assim, se você teve trombose, que é uma doença inflamatória, e mais acne, outra doença inflamatória, então tem que tratar a inflamação. É outro mecanismo e tem que observar a resistência insulínica, tem que olhar como é que está a tireoide, tem muitas coisas aí que tem que ser avaliadas. E o método de concepção aí, eu indicaria o de barreira. Indicaria, Vanusa, nem sou ginecologista. Então, nesse momento vai ter que ser de barreira, até porque ela deve estar em função do tratamento dela. Mas, por exemplo, o DIU, né? Tanto o não hormonal como o hormonal, porque o hormonal só tem progestágeno, ele não tem contraindicação em paciente que teve trombose. Então, um método seguro, o DIU de cobre ou de prata, o risco de falha dele varia de 0,4 a 0,8, menos de 1%. Então, seria um bom método, tá? Porque aí não tem nada de hormônio, mas se é uma paciente que tem dificuldade com o seu ciclo menstrual, que menstrua um pouco a mais, que não gosta muito de menstruar, aí tem a questão do método com o progestagênio, que daí também não é contraindicado em quem já teve trombose, então é uma opção. Olha, tem problema começar a usar anticoncepção ainda na adolescência? Não, tem gente que até engravida na adolescência, né? Tipo assim, então, no fundo, assim, o que nem a gente falou, o hormônio da gravidez é muito maior, né, do que o hormônio do anticoncepcional. Então, se é uma paciente que já está com vida sexual ativa, nós vamos ter que intervir. Eu não acho, assim, com sentido a gente pegar uma adolescente, ela tá com acne, vou usar anticoncepcional por causa da acne. Eu não acho, assim, prudente nós entrar com uma questão hormonal precocemente numa situação que não tem risco de gravidez. Mas numa paciente que eu tenho risco de gravidez, eu tenho que entrar com um método. Então, se nesse momento ela já tem ciclos menstruais, esse ovário existe, realmente tomar o anticoncepcional. Mas nós vamos ter que conversar com ela para ver. A Sociedade de Pediatria, Lu, ela orienta que a gente use os LARCs nos adolescentes. O que é LARC? São os métodos a longo prazo. Porque o adolescente é mais esquecido. O adolescente, ele brigou com o namorado hoje, ele para de tomar anticoncepcional porque ele acha que ele nunca mais vai voltar a esse relacionamento. Então, de birra, já para com esse negócio. Daí volta com o namorado daqui 2, 3 dias, daí já tá com falha de método. Então, o adolescente, ele é mais imediatista, mais intempestivo. Esquece, não tem uma rotina tão organizada.
foi dormir na casa da amiga, esqueceu o comprimido em casa. Então, tem muita variável na vida do adolescente que se prefere que se usa método a longo prazo, que são os DIUs ou os implantes, tá? Mas pode tomar anticoncepcional. A questão é saber se essa pessoa não é esquecida. Olha, doutora, os primeiros dias o meu fluxo sai muito escuro. Pode ser o quê? Então, se a pessoa, assim, pode ser normal, tá? Porque vocês pensam assim, gente, um sanguinho parado, ele fica escuro. Imagina quando sangra um dedo de vocês, uma unha na manicure. Fica aquele pretinho ali do lado, não fica? Então, é normal o sangramento poder ser assim, escurinho. Mas é mais comum essa menstruação vir nesse tom quando usa anticoncepcional. Porque aí o anticoncepcional produz menos fluxo, geralmente esse fluxo vem um pouco mais escuro, assim. E olha, dor na relação sexual pode ter influência do anticoncepcional por diminuir a lubrificação? Todos diminuem a lubrificação ou depende de cada paciente? Então, assim, a lubrificação, ela vem porque a mulher está muito excitada. Quando ela fica muito excitada, aumenta a quantidade de circulação nessa vagina. E os vasos, por transbordamento, fazem essa lubrificação, tá? Então, é como se fosse uma aguinha que sai dessa hipervascularização vaginal. Então, para a gente ter lubrificação, a gente tem que estar excitada, tá? Existem glândulas que produzem muco, glândula de Bartholin, existem algumas glândulas vaginais. E antes se achava que ela era responsável pela lubrificação. Hoje em dia, a gente sabe que elas vão deixar a lubrificação um pouco mais mucoide, ela muda o estilo de lubrificação, mas não que ela produza a lubrificação. Então, para mim pegar uma paciente e ela ter lubrificação, eu preciso que ela esteja excitada. Então, com certeza, o anticoncepcional a longo prazo pode influenciar nessa produção de lubrificação, certo? Mas eu tenho que tentar entender se essa paciente está indo para uma relação com desejo. Essa paciente está entrando na relação com vontade de ter relação, ela está pensando assim, tomara que isso acabe, tomara que isso acabe, tomara que isso acabe, vou ter penetração de uma vez para acabar essa história. Aí não vai excitar. Precisa de mais preliminar. Que idade tem essa paciente? Uma paciente, conforme vai tendo mais idade, eu preciso de mais preliminar. Então, tudo isso influencia na lubrificação. Não é só a questão do anticoncepcional. Ele pode ser um fator, mas existem outros que têm relação com o ciclo sexual feminino, que a gente começa a relação com desejo em algumas vezes, mas num relacionamento de longa data, e olha que longa data é pouco, 2 anos é considerado longa data. Então, num relacionamento de longa data, a mulher perde desejo espontâneo. Ela começa a ter relação com desejo responsivo. O que é isso? Faz uma semana que eu não tenho relação, vou ter que ter. Ah, ele veio mais para perto, vou ter que ter. Hoje é final de semana. Ou, tipo, mudou alguma coisa, os filhos foram dormir na sogra. Tipo, os filhos não sei o quê. Então, a mulher começa a ter relação por inúmeros motivos, não necessariamente porque hoje eu resolvi acordar com vontade. E aí começa a relação e aquilo ali vai ficando legal, e tu entra no desejo, e tu entra na excitação, e tu começa a ter um ciclo sexual normal. Então, é natural que com o tempo a gente perca um pouco de desejo espontâneo. Não é que nunca mais vai ter. Vai ter quando tu viaja, quando tu muda o repertório, quando tu muda o ambiente, quando... Tipo, acontece uma coisa diferente. Agora, no dia a dia, não vai ter mais o desejo espontâneo, aquele que tinha lá quando vocês mandavam uma mensaginha, quando dava uma brincadinha, quando tinha aquela coisinha. Agora acaba virando uma relação sexual que vocês já têm uma noção do que vai acontecer, não é tão novidade, né? Então, isso vai influenciar, toda essa questão vai influenciar na lubrificação, porque eu preciso de uma mulher excitada para poder ter lubrificação. Eu falei que ela é ótima nesse assunto, está todo mundo adorando. Eu sabe o que eu falo para as pacientes, Lu, assim, ó, que mulher, né, eu sempre brinco com elas quando elas vêm, eu digo assim, por que tu tem 10 pares de brinco? Por que você tem 10 blusas? E o teu marido usa a mesma todo dia, né? Tipo assim, a grosso modo, mulher gosta de variar. E a gente não vai conseguir variar marido, namorado, igual a gente varia essas coisinhas. Então, a gente tem que mudar o resto, né? Então eu falo assim, pensa, quantos anos você tá com teu marido? Elas falam, eu não sei nem me dizer, pensa aí na tua cabeça, sei lá, 10 anos.
Aí eu falo, então agora você pensa que a melhor comida que você comeu na tua vida, pensa aí. Aí elas pensam. Aí eu falo, faz 10 anos que você tem esse prato de comida todos os dias. Tem dia que você vai querer pular essa refeição. Você não vai querer comer. Você vai dizer, olha, hoje eu não vou almoçar. Tipo assim, é normal, porque assim, não é que o prato de comida ficou ruim. Mas assim, tipo, ai, não tô fazendo muita questão hoje. Então é normal, então a gente tem que mudar. A gente vai ter que mudar o jogo americano. A gente vai ter que comer com o prato no colo. A gente vai ter que comer na cozinha, comer na sala. Tipo, nós vamos ter que ir mudando o repertório desse prato. Senão a comida, tipo, não é isso que vai chamar atenção. Nós temos que achar outras coisas para chamar atenção para esse negócio, né? É. Adoro, adoro. Eu lembro que você falou que aí vira, faz jejum intermitente. Isso. Tipo, eu não quero mais comer, não quero mais brincar. Olha, parei de tomar o anticoncepcional, meu cabelo começou a cair mais e minha menstruação vem muito pouco. Bom, diversas coisas podem alterar o ciclo capilar. O anticoncepcional é uma delas, aí tem que realmente avaliar, porque tem que saber quantos anos você tem. Várias coisas aí para poder saber, para poder falar dessa, até de ambas interferências, né? Porque qual a sua idade, que momento que você está, você já está entrando no climatério, que daí também a menstruação já está vindo menos fluxo. Quanto tempo antes de tentar engravidar, devo parar com o Nactali? Então, qualquer anticoncepcional, gente, vocês podem parar na hora que vocês quiserem engravidar. Vocês não precisam fazer aquela coisa do descanso, né? É importante, na verdade, antes de engravidar, tem até um vídeo ali no meu Instagram que eu fiz um IGTV sobre isso. O que é exatamente para engravidar? Você tem que estar tomando ácido fólico hoje em dia para o casal, não é mais só para mulher. Até o folato que se usa hoje em dia já nem é o ácido fólico mais, né? Tá com a vitamina D acima de 30, usar ômega 3, fazer atividade física. A grávida é orientada a fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso são 3 vezes de 50 minutos ou 4 vezes de 40, mais ou menos. Então, assim, estilo de vida saudável, desinflamar, que é o que a gente está falando sobre desinflamar essa paciente. Não é exatamente o anticoncepcional. Na verdade, tem gente que esquece um comprimido lá, ovulou, engravidou e tá tudo certo, tá grávida. A pausa do anticoncepcional para engravidar não é um problema. O que pode acontecer logo que tu pausa um anticoncepcional, que tu para de tomar, podem ter ciclos que tu não ovula. Então não é que vai dar um problema se tu engravidar. Não tem problema nenhum. O resto tudo que tem que estar organizado. A questão só é porque às vezes a pessoa, Vanúcia, mas eu queria engravidar. Que dia que você acha que eu tô ovulando? Olha, para mim saber quando que você ovula, eu preciso saber como é que é teu ciclo natural. Então aí eu oriento, quando que você pretende engravidar? Eu quero engravidar em janeiro em diante. Então vamos parar o comprimido ali para setembro, outubro, vai usando um método de barreira, um preservativo. Assim a gente vai vendo de quanto em quanto tempo estão teus ciclos. Porque aí eu consigo te orientar de janeiro em diante. Olha, teus ciclos eram assim de setembro a dezembro? Então tu deve estar ovulando aqui. Aí eu consigo ajudar ela a se planejar para engravidar com um coito programado, uma coisa que ela já tem ideia, sabe? Mas agora, se ela resolver, não, eu não sei usar método de barreira, eu e meu companheiro não somos confiáveis para isso, prefiro parar em dezembro. Então tá bom, vamos começar antes esse planejamento do folato, vamos começar antes ver como é que tá essa vitamina D, fazer os exames pré-concepcionais, e reiniciar uma atividade física se parou, organizar a alimentação com a nutricionista, vamos organizar a casa. Esse neném vai morar dentro de você. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente arruma a casa para essa visita. Você está indo receber a melhor visita da tua vida, você precisa arrumar essa casa. Então, a gente organiza essa casa para receber esse neném a partir de janeiro. Então, não tem problema parar em cima da hora. Tem uma paciente que usa Diane 35 há 10 anos e ela tem muita dor de cabeça. Não, dor de cabeça não, dor. E ela só melhora quando ela menstrua. Ela quer saber se tem a ver com o anticoncepcional. É importante parar, assim, de usar, né? Pra gente poder observar. Não sei exatamente onde é que é a dor dela, não sei se é dor de cabeça, dor genital, mas se ela realmente, quando ela percebe que ela tem um sintoma, quando ela faz a pausa, esse sintoma melhora,
muito provavelmente possa ter relação com anticoncepcional. Não quer dizer que essa paciente não possa tomar. Hoje em dia existem dois anticoncepcionais no mercado que têm um estrogênio mais natural, assim, não digo, é biosintético que eles falam, que é um pouco mais parecido com o nosso. Então, ele tem um pouco menos de efeito colateral, ele foi lançado pensando mais nas pacientes que têm mais contraindicação dos hormônios padrões. Então, pode ser que seja uma opção para uma paciente dessas, mas era importante avaliar em consulta. Então, é uma paciente com 36 anos e que tem muita acne desde os 18, e dela pergunta se tem cura. A acne tem tratamento. E aí, quando a gente vai falar de acne, a gente tem que falar de inflamação. E não é fácil a gente mudar todo o estilo de vida, porque tem tratamento. E você pode até ficar curada, mas será que você está afim de mudar tudo o que precisa? Porque não é simples, né? Você lutar contra a resistência insulínica. Sim. E não mudança de estilo de vida, né? Tem que tratar intestino, tem tantas coisas para serem avaliadas, então é por isso que cura, quando fala assim, tem cura. Tudo depende, até tem, mas será que você está disposta a tudo, né? Porque é uma mudança de estilo de vida, né? Probiótico, melhorar o intestino, né? Melhorar a alimentação, e aí melhora o intestino, repor flora, uma série de coisas, né? É igual aquela história, né, de emagrecer. A gente faz um monte de dieta maluca, emagrece um período. Você emagreceu, aí você, tá bom, tipo, você chegou ali naquele seu objetivo, aí você já fica feliz e pronto. Aí daqui a pouco você volta a engordar tudo de novo. Um maratonista, quando ele treina, é bem diferente de um que vai correr 100 metros. O treino desta pessoa que corre 100 metros, que é curto, que ele tem que ter um disparo muito rápido, é diferente de um treino de maratonista que vai correr quilômetros e quilômetros. Toda a vida desse cara é diferente. Então, quando você vê lá que ele ganhou medalha de ouro, não foi da noite para o dia. Tem um preparo enorme. Então, é a mesma coisa quando a gente está falando da nossa saúde, do nosso cuidado, né? Eu quero melhorar minha pele, eu quero melhorar meu cabelo, vou programar se eu vou engravidar ou não. Então, tudo isso tem uma preparação e que pode levar alguns meses, alguns anos, vai depender de cada um. Acho que está terminando nosso tempo, né? 1 minuto e 56 antes do corte. Eu queria te agradecer. Assim. Ó, até as pessoas estão elogiando a live. Tô feliz de ter vindo aqui falar com você. Bem gostoso. Muito obrigada. Obrigada a você, muito bom. Quem está vendo, obrigada pela presença de todo mundo, mas vão assistir as dicas, curtam e sigam a doutora Vanúcia também, porque ela tem esse jeito de falar que é muito claro, muito acolhedor e que vocês vão ter com certeza. Eu tô vendo que tem uma amiga minha que está aqui, eu tenho certeza que ela está querendo falar, que ela quer saber das acne dela, então, ó, segue a Lu, pode continuar aproveitando as dicas dela e vai a São Paulo constar com ela, amiga. Obrigada, viu? Amiga, obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. Um beijo enorme e vamos marcar outras. Precisamos. Beijo. Boa noite, beijo para todo mundo.